Olá, Flavinha, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos. Tudo bem, Monique? Sejam muito bem-vindos. Vamos chegar. Como diz o interior, vamos chegar. E aí, aqui, o que eu vou te pedir? Vamos respirar, ó. Ai, a gente tá precisando de calma na alma, né? Para isso a gente precisa respirar. Para isso a gente precisa chegar corpo e alma, não só o corpício, né? De tela em tela a gente vai tão rápido e às vezes a gente está aqui observando um assunto, mas não está assimilando, porque ó, a alma, a consciência de repente ficou em outro lugar. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Isabela Camargo, eu sou jornalista e estou muito feliz em compartilhar esta próxima hora com cada um de vocês, viu, Ítalo, Lucas? Sejam muito bem-vindos. Eu tô aqui pra gente falar sobre um tempo de qualidade. A partir do quê? A partir deste livro aqui, Dá um Tempo. Como encontrar limite em um mundo sem limites. Eu lancei esse livro faz poucas semanas, mas eu pesquisei os assuntos que estão aqui por 4 anos, tá? E neste tempo eu fui recolhendo informações de gente muito bacana, que a gente respeita bastante, para a gente entender o que está acontecendo com o nosso tempo. Porque o que eu descobri aqui depois de ter ouvido muitas pessoas me dizerem que estavam sem tempo para nada? Essas pessoas estavam correndo, estressadas, e aí eu fui buscar respostas para entender, será que a Terra está girando mais rápida em torno do próprio eixo? Será que a Terra está correndo em torno do Sol? E aí, essas respostas me trouxeram outras visões sobre o tempo e outras vontades, inclusive, para abordar esse assunto que pode, claro, se vocês quiserem, contribuir para um tempo de qualidade. Então, vamos começar aqui a nossa conversa. Antes, Cláudia Rezende, psico, aonde compro o livro? Obrigada pela pergunta, Cláudia. Aqui no Resiliência Humana. É só entrar resilienciahumana.com.br. Vou ficar muito feliz se vocês adquirirem o livro, até porque esse é o único local em que eu consigo fazer uma dedicatória para cada um de vocês. Pensa que alegria. Porque desde que eu lancei, eu não pude ainda fazer um lançamento numa livraria, para poder abraçar, beijar todo mundo que se interessa por este assunto infinito que é o tempo. Então, é um privilégio estar aqui conversando com vocês e poder autografar, colocar uma dedicatória, dedicar o meu tempo para cada um de vocês, e aí esse livro vai ser enviado, ó, com muito carinho, tá? Nós temos já uma publicação ali no feed para vocês terem mais informações, tá bom? Deixa eu entender quem que está almoçando neste momento, ouvindo aqui a nossa live. Obrigada, Bia, comprou ontem, Marco Antônio, muito obrigada. O prefácio, aliás, é do Cortella, tá, gente? O prefácio é do Cortella e aqui dentro quem tá aqui? Monja Cohen, Karnal, Tadashi Kadomoto, um monte de médico que explica se a internet vicia, o que tá acontecendo com o nosso corpo. Tem histórias fantásticas como da Fernanda Montenegro, Maurício de Souza, maestro João Carlos Martins, para entender como, com o passar dos calendários deles, ainda traz tesão, vontade de continuar com a vocação, enfim, tem muita história bacana e eu ficarei muito feliz se vocês puderem ter acesso a essas histórias. Por quê? Porque a gente gosta de um exemplo, a gente precisa de um exemplo para poder nos inspirar para as mudanças que nós podemos fazer. Então deixa eu ver, tem alguém almoçando aí? Eu estou no almoço, Laís, então bom almoço. João, almoçando e já voltando para o hospital. João, bom almoço. E vejam, quanto tempo vocês terão para almoçar? Ariane, quanto tempo vocês terão para almoçar? Quanto tempo vocês estão dedicando para a alimentação de vocês, trancinhas? Essa pergunta parece meio boba, meio fora de contexto, mas eu vou contar aqui para vocês que não é não. Aliás, essa semana eu farei essa live hoje, amanhã e quinta-feira, ao meio-dia. Nós estávamos fazendo às 9 da manhã e vamos então experimentar este horário
para saber se vai fazer sentido para vocês. Rosângela já vai almoçar, Maria Cristina 30 minutos. Que bom 30 minutos, Maria Cristina. Você sabe que tem gente que nem isso consegue, né? Então eu faço aqui um convite, Simone também 30 minutos. É melhor 30 do que 15, né? O melhor ainda seria 1 hora. 1 hora para você almoçar, 1 hora para fazer a digestão, 1 hora para pausar. Por que isso é importante? Para você realmente ter um tempo de qualidade para uma das coisas, vou chamar de coisa, que são necessárias para o seu cérebro funcionar bem. E a gente só vai conseguir interpretar o tempo, sentir o tempo real, viver um tempo de qualidade quando o nosso cérebro estiver funcionando legal. E o que a gente precisa para funcionar bem? Para que o cérebro funcione bem, pense melhor, decida melhor. Oxigênio e glicose. Vamos respirar? Oxigênio. Como é que a gente está respirando? Se a gente está correndo de um dia para o outro, né, de um compromisso para o outro, como é que a gente está respirando? Ofegante. E se quem está almoçando agora vai poder então fazer essa refeição com pouco tempo, como é que a gente está colocando esse alimento no nosso corpo? Como é que isso está sendo processado para gerar energia para o nosso cérebro? É curioso pensar nisso. Mas se nunca ninguém pensou, então estou aqui para pelo menos oferecer essa reflexão para vocês. Então, a Duarte Nani, me parece desumano uma pessoa ter 15 minutos de almoço. Olha, eu vou dizer que ainda é pior quando a pessoa está comendo assim em cima da mesa e alguns glamorizam, né, essa vibe. A gente está romantizando muita coisa anormal. A gente está tratando como normal muita coisa que é anormal, né? Então, comer em cima da mesa, fazer disso uma rotina, não é legal. Gente, um dia ou outro, uma exceção e outra, tudo bem. O problema é quando a gente faz da exceção a regra. E tudo isso vai interferir no nosso tempo e, consequentemente, na nossa saúde. Eu quero trazer um elemento hoje aqui. Todo dia eu estou inventando uma moda, né? Ó, o que vocês estão vendo aqui? Vamos lá. Enquanto isso eu bebo uma aguinha. O que vocês estão vendo aqui? Uma gaiola, não é? Quem está preso na gaiola, quem se colocou numa gaiola chamada agenda, quem está se sentindo sobrecarregado, ou seja, preso no tempo? Conta pra mim. É isso mesmo, numa gaiola, não é? Então, quem está se sentindo aqui dentro, topa sair da gaiola? Topa pensar no assunto? Porque para a gente falar de liberdade, a gente tem que falar de limite. Nossa, como assim, Isabela? Só os limites garantem a liberdade. Vou repetir, hein? Essa pode ser a frase do dia. Vou pedir depois para vocês darem um print, compartilharem na rede de vocês. Me marque, Isabela Camargo Real, que eu compartilho também. Só os limites vão garantir a liberdade. E é muito curioso quando a gente fala de liberdade, porque dá a impressão de uma coisa solta, sem regras, sem limites. E vou contar uma coisa para vocês por experiência própria e por ter ouvido aqui milhares de pessoas para o livro Dá um Tempo. Como encontrar limite em um mundo sem limites. Tem uma pergunta aqui, dormir após o almoço faz bem? Trancinha, eu já falo sobre isso, tá? Foi tema de uma live da semana passada, mas eu já falo, que é a siesta. Bom, por que a gente precisa falar de limite? Limite na agenda, limite para as pessoas, né? Aprender a dizer não. Porque senão, nossa vida fica muito corrida, tá? Vou falar assim de uma maneira muito simples. E aí você passa a conviver com os ladrões do tempo. Você começa a não reconhecer quem são os alugadores de tempo. Então, é fundamental reconhecer os seus limites, especialmente numa agenda, para que você tenha tempo livre. Então, esta liberdade que tanto buscamos, ela pode, inclusive, surgir
nos presentear com momentos maravilhosos e inesquecíveis num tempo livre. Mas como é que eu vou ter tempo livre? Depois que eu determinar aquilo que eu preciso fazer. Todo mundo aqui tem uma agenda, não é, Dréia Barra? Todo mundo tem uma agenda e nessa agenda o que nós temos? Coisas que nós precisamos fazer, coisas que queremos fazer. Dessas coisas que precisamos fazer, provavelmente tem coisas que são bem legais e outras coisas que não são tão legais, mas nós precisamos fazer. E aí qual é a tendência? Procrastinar o que a gente não acha muito legal. Mas também estou aqui para te dizer, Pablo, que se nós resolvermos, se nós realizarmos as tarefas que aparentemente não são boas primeiro, o seu cérebro vai entender que o compromisso seguinte, que aí é legal, é como um presente, é como um prêmio. Sabe aquela história que a gente fala para criança, almoça primeiro, sobremesa depois? É mais ou menos por aí, viu, Maria Isabel? Primeiro, então, vamos fazer o que precisamos, né? E que aparentemente não é tão bom, mas é importante. E depois a gente vai então para sobremesa, a gente vai conseguir realizar aquilo que a gente deseja com muito mais satisfação. Pensem nisso. Isso é fundamental para que você tenha tempo livre, ou seja, consciência, né, do que precisa fazer, não é tão legal, do que precisa fazer, que é muito legal, e do que você quer fazer. Querer é totalmente diferente de precisar. Aí teremos tempo livre. Aí neste tempo livre, o que vai acontecer? Ó, a gaiolinha do tempo abrindo de novo. Você tem liberdade. E aí, para fazer o que você quiser. Faz sentido o que eu estou dizendo? Deixa eu pegar aqui um comentário do Adilson Sena 3. Procrastinar é devido à agenda cheia? Adilson, que pergunta ótima que você fez. Vamos lá. Provavelmente, quem trabalha bastante, quem estuda e trabalha, eu posso até perguntar assim: você é procrastinador ou você é uma procrastinadora? Não, imagina, eu faço isso, eu faço tudo que me mandam, né, tudo que eu coloco na agenda eu realizo. Uma vez me fizeram essa pergunta lá atrás, e eu, por ter desenvolvido a síndrome de burnout, né, em 2018, e só desenvolve burnout quem trabalha muito, né, porque é o excesso de estresse e trabalho por longos períodos, eu disse assim, né, muito certa, imagina, não sou procrastinadora. E aí essa psicóloga me disse assim, mas será que você não se procrastinou? Aí eu, nossa, isso é forte. E aí esse comentário me fez despertar para uma grande verdade que eu não queria ver. Com uma agenda cheia de tarefas, deveres e tudo mais, eu não tinha tempo para olhar o que eu estava fazendo comigo, o que estava acontecendo no meu corpo. Eu estava me deixando para depois. E aí eu entendi, tá, Adilson, que procrastinar a sua saúde, sim, pode ser uma boa desculpa para você encher sua agenda com um monte de coisa. E aí você vai deixar para depois aquilo que você sabe que precisa pensar hoje, que você sabe que precisa resolver hoje. Faz sentido o que eu estou dizendo? Então, você pode não procrastinar uma tarefa, mas se você procrastinar exames médicos, consultas médicas, ou aquilo que você precisa fazer para a sua saúde, né, tirando aqui o que eu disse, as consultas dos exames, se você procrastinar a si mesmo, isso vai dar muito ruim, tá? Especialmente a médio e longo prazo. Porque a curto prazo, a gente quase não vê as consequências do que nós fazemos. A gente quase não percebe as consequências. A gente não tem consciência das consequências dos nossos atos. Mas a médio e longo prazo, sim. Então, pensem nisso. Porque a procrastinação, Adilson, ela é determinante para a gente viver um tempo de qualidade. E quando a gente preenche a agenda demais, esse é um excelente subterfúgio para ignorarmos, deixarmos de lado aquilo que nós precisamos fazer conosco.
Às vezes a gente precisa pensar a respeito do nosso trabalho, das nossas relações. Eu tenho falado aqui muito sobre atualização de identidade, que é um assunto fantástico. Se der tempo eu falo hoje, tá? Se não, eu falo ou amanhã ou na quinta-feira. Mas percebam, comecei perguntando para vocês sobre o tempo de almoço, falei agora sobre procrastinação. Já digo aqui, hein? O assunto tempo é infinito. É infinito. Quanto mais a gente vai pensando, mais gostoso o assunto fica. E aí você vai cada vez mais buscar sair dessa gaiola. Sabe por quê? Porque você vai ter consciência que o tempo da natureza, o tempo do sol e da lua, não mudou. Ele está igual. O que mudou, o que está mudando, o que contribui para essa sensação de tempo passando rápido, somos nós, o que fazemos com este tempo. Até porque, por que será que se temos 24 horas por dia, todos, né? Todos, algumas pessoas conseguem ter tempo de qualidade e outras não. Algumas pessoas estão trabalhando com saúde e outras não. Por que será? Porque cada um é responsável por sua agenda, assim como cada um vai ter a sua percepção do tempo. Tudo isso é muito relativo. Eu não vou dar receitas prontas para vocês. Eu estou oferecendo pequenas sementes que eu espero que floresçam no coração de vocês. Antes de continuar, quero fazer um pedido. Tá vendo esse coraçãozinho aqui do lado? Se vocês sentem que o que eu estou dizendo é bacana, mandem corações, porque assim o Instagram vai reconhecer, o algoritmo do Instagram vai reconhecer que esse assunto é relevante e pode contribuir com mais pessoas, tá certo? E se também está fazendo sentido o que eu estou falando, enviem aqui, olha, nesta setinha, para pelo menos umas 5 pessoas. Maria Cristina, adoro suas lives, obrigada. Obrigada pelo seu tempo e confiança, não é? Estamos construindo aqui uma relação de muita confiança, especialmente quem está me acompanhando já desde as últimas semanas. Os conteúdos estão todos salvos, tá? Aqui no IGTV do Resiliência Humana e também lá no meu canal no YouTube, Isabela Camargo Real. E quem está curtindo, eu faço aqui mais um convite. Tudo o que eu estou dizendo está aqui, ó. O livro Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites, à venda aqui no resilienciahumana.com.br, o único canal em que eu poderei enviar para sua casa um livro autografado. Autografado não, gente, com uma dedicatória, né? Porque assim eu vou dedicar o meu tempo para cada um de vocês, tá certo? Vou ficar muito feliz se vocês acessarem o que 150 pessoas disseram aqui. Quem são essas pessoas, Isabela? De Cortella a Fernanda Montenegro. Pronto, acho que assim um bom resumo, tá bom? Bom, então vamos lá. Hora do almoço. O que eu quero trazer para vocês? Alguém se deu conta que hoje é dia 1º de setembro? Alguém já olhou para o calendário? Setembro, outubro, novembro, dezembro. Daqui 4 meses, 2021 será passado. Aliás, perdão, 2020 será passado. E 2021 chegará cheio de promessas, né? Nós faremos muitos pedidos. Então, vejam só, quem tinha se dado conta que nós estamos a 4 meses do fim do ano? Pois é. Eu, mesmo acompanhando esse assunto todos os dias, eu tenho frequentemente a sensação que o tempo está passando mais rápido, mesmo sabendo, com os físicos e astrônomos que eu entrevistei para o livro, que a Terra não está na garupa de uma moto a 100 por hora, girando em torno do Sol. Tá? Somos nós que estamos acelerando os nossos compromissos, colocando mais compromissos na agenda. E aí, para maximizar a agenda, o que eu faço? Subtraio as horas de sono. E se eu não durmo bem, eu não raciocino bem, não penso bem, não decido da melhor maneira e reajo muito mal. Resumindo, perco energia e perco tempo. Percebem como uma coisa vai puxando a outra? Olha, Kitana está dizendo, tá voando. Kitana, deixa eu te contar uma coisa.
O sol nasce e se põe, né, dependendo das estações do ano, em horários que são medidos pela astronomia. E as fases da lua também continuam, as estações do ano também continuam. Inclusive, esse é o mês que nós daremos tchau para o inverno e, né, diremos muitas vezes bem-vinda primavera, né? Venha florescer os nossos corações, os nossos horizontes, enfim, venha nos mostrar mais uma vez, nos lembrar que tudo é feito de ciclo e que tudo é temporário. É isso que eu queria trazer a partir deste lembrete que hoje é setembro, não é? Primavera chegando, o final do ano também chegando. E vocês sabem que quando eu comecei a pesquisa do livro, né, o Dá um Tempo, Setembro Amarelo, já vou falar sobre isso, hein, Carneiro? Corneiro com Ceiça. Já falarei sobre isso. Uma coisa que eu percebi aqui no Tempo Dá um Tempo, no livro Dá um Tempo, é que existem 3 períodos do ano em que nós podemos sentir que o tempo está passando mais rápido. Quem desconfia quais são esses meses? Vamos lá. Enquanto vocês me respondem, eu vou dar um golinho d'água. Não entendi a pergunta, Isabela. É assim. Também estão perguntando por que amarelo. Ó, deixa eu só anotar aqui, senão eu esqueço. Por que amarelo e setembro amarelo? Bom. Quais são os períodos do ano em que vocês podem sentir que o ano está voando? Alguém sabe? Por que nós sentimos em alguns momentos por que o ano está voando? Deixa eu ver. Aniversário, fim do ano, junho, dezembro, mês de nível, quase, Daiane. Quase, esquentou perto. Patrícia, dezembro, quase. Dezembro, janeiro e julho? Quase. Ó, dezembro tá ganhando aqui, né? Ó, a pergunta é, qual o período do ano que vocês percebem que o ano tá voando? O ano tá voando. Hã? Quando faço aniversário, José Luiz esse ano voou. Julho e dezembro, novembro e dezembro, Rocha Vi. Novembro. Adilson Senna, agosto. Ó, 2 respostas já corretas. Falta mais uma. Primeiro semestre, hein? Vou dar essa dica para vocês. Agosto, novembro, já explico por quê. Falta um mês do primeiro semestre. Um mês que... Primeiro semestre, para Patrícia, é um mês que... Na verdade, não é um mês, tá? Porque aí varia muito. É um mês que temos coelhinhos representando o período. Quase, viu, Mari? Entre março e abril, Dulce Taveira, que é quando nós temos a Páscoa. É assim, deixa eu contar para vocês rapidamente o que está no livro, né? E depois vocês podem se aprofundar mais lá. Dia 31 para o dia 1º, muitos de nós estávamos vestidos de branco e muitas pessoas agradeceram o ano que passou e planejou o ano que estava chegando, certo? Sim. Aí nós fizemos muitos planos. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu não vou mais fazer isso. O que acontece na Páscoa? A Páscoa geralmente, que cai no mês de abril, você já viveu 1/4 do ano, né? Janeiro, fevereiro, março, abril. E em muitos casos não fez nada do que você tinha se comprometido. Então, é como se chegasse o mês de abril e você tivesse assim, nossa, já chegou abril. Aí, beleza. Vamos indo, já com a consciência que 1/4 do ano já passou. Aí nós vamos para agosto. Aí, aliás, 1/3 do ano, né? 4, 8, 12, perdão. 1/3 do ano passou na Páscoa e aí vem o segundo terço do ano em agosto. Sabe por quê? Porque agosto é o único e o segundo mês de 31 dias. Então a gente vem, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Então são 2 meses seguidos de 31 dias. É quando a gente se dá conta que o segundo semestre chegou mesmo, porque julho meio tá todo mundo meio de férias, né? Ou vivendo férias de sobrinhos e tal.
E aí agosto parece que é aquele mês que nunca acaba, porque é o segundo mês que tem 31 dias. E tem menos feriados do que os outros meses. Entenderam a relação do primeiro terço, do segundo terço? E aí novembro, o que acontece? Aí acabou mesmo, né? Aí já é Papai Noel, é panetone, né? As decorações, inclusive dos shoppings, dão essa sensação também que o tempo está passando mais rápido, porque muitos, inclusive, já começam o calendário, né, das decorações, às vezes até antes de novembro, então tudo isso interfere, né? Quando você chegar no mercado e ver lá um panetone já, outro dia eu falei, gente, mas nós estamos em setembro, já tem panetone? Já. Enfim, então, esses 3 períodos do ano, eles são assim bem delicados, e é quando você se dá conta de que, nossa, o ano já foi. Isso para quem? Para todo mundo? Não. Para quem está numa fila de transplante, o tempo para. Para quem está numa fila do banco, o tempo para. Para quem está na fila do banheiro, o tempo para. Então nós percebemos, às vezes, no mesmo dia, no mesmo período do dia, que tem hora que o tempo para, tem hora que o tempo passa voando. Então, o que eu faço com isso, Isabela? Né? Beleza, o que eu faço com isso? Bom, a gente fala de tempo o tempo inteiro, mas dificilmente para pensar no que estamos fazendo com o tempo. Geralmente, esses pensamentos, eles só acontecem quando há uma parada brusca, uma pausa violenta, como um diagnóstico de uma doença grave, um acidente ou a morte de alguém. Aí sim a gente se dá conta de que a qualquer instante tudo pode acontecer. E que nós vivemos em um tempo finito, dentro de um tempo que ainda sabemos que é infinito. Então, quando eu estou falando sobre tudo isso, é para já preparar vocês para setembro, para outubro, para novembro, e para quando vocês chegarem em dezembro, vocês olhem agora para esses 4 meses, ou com orgulho, ou com insatisfação. Tudo vai depender do que nós fizermos. Alguém me disse aqui, né? Cancela esse ano. Eu entendo que esse é o sentimento de muitas pessoas, mas eu também conheci outras que se desenvolveram bastante, fizeram pausas voluntárias, saíram do piloto automático e se deram conta, mais uma vez, como eu disse, que a qualquer instante tudo pode acontecer. O que também nos dá a certeza de que tudo é temporário. Então, esse ano trouxe, sim, muitas notícias ruins. Está trazendo muitas notícias ruins, muitas perdas humanas, muitos comerciantes fechando suas portas, desempregos acontecendo, mas a gente não pode apagar a história. A gente não pode apagar a nossa memória. Então, nós deveremos olhar para este ano como um ano de muitos aprendizados. E muitas vezes a gente só aprende com a dor, né? A gente não aprende com o amor. Então, por que será que esse ano trouxe esta pausa involuntária? Será que é pra gente pensar numa pausa voluntária? Eu tenho certeza que sim. É por isso que eu tô muito feliz de estar aqui no Resiliência Humana, falando para vocês sobre dar um tempo, como encontrar limite em um mundo sem limites. Sabe por quê? Porque podem vir outras crises mais pra frente. Sim, a vacina do Covid vai chegar, nós já sabemos disso, teremos remédios, assim como tudo isso já aconteceu com outros problemas. Então, eu não posso cair na armadilha de dizer que, beleza, 2020 vai passar e 2021 vai ser diferente. Ninguém garante, mas o que nós sabemos é que tudo é temporário. E que mesmo em alguns meses de 2021, se a gente ainda não tiver a solução completa do que estamos vivendo, nós já estaremos num caminho mais perto da solução. Compreendem o que eu quero dizer? Então vamos lá. Setembro, para algumas pessoas o dia está se arrastando, para outras os meses estão voando. Aliás, eu estou fazendo uma enquete lá no meu Instagram, lá no meu story, tá? Isabela Camargo Real. Vou adorar se vocês forem dar uma olhadinha lá na minha página, em que eu pergunto se você está sentindo que o tempo está passando mais rápido ou não. Lembrando que, a partir de agora, desse tempo que vocês estão compartilhando comigo, vocês já sabem
que a Terra não está correndo em torno do próprio eixo. Ela está lá, girando, em média 24 horas por dia, em torno do Sol, em média 365 dias por ano. Existem muitas teorias por aí, muitas linhas de pensamento que dizem que não, que o dia não tem mais 24 horas, tem 16. Mas como eu fui buscar essas respostas lá com os físicos e astrônomos, lá do Observatório Nacional, que aliás, eu não sei se vocês sabem, nós temos aqui uma hora oficial, né? Essa hora que está aparecendo aqui ó, no meu telefone, 12h31, essa hora, ela só é definida por um conjunto de relógios que existem não só no Brasil, mas pelo mundo, para que tudo aconteça numa engrenagem, na maior parte do tempo, perfeita. Então, quando a gente fala de tempo de voo, horário de voo, transmissão de informações, tudo isso nós temos uma hora legal. E aqui no Brasil, os guardiões do tempo estão lá no Observatório Nacional do Rio de Janeiro. Então eu fui lá perguntar, gente, o que está acontecendo com o tempo? Nós ainda não vimos nada que crave, que determine que o tempo está passando mais rápido. Então nós temos uma percepção muito particular, cada um dependendo do que está fazendo, se o tempo está passando mais rápido. Então, eu tenho uma boa notícia para quem está dizendo que o tempo está passando rápido. Antes da boa notícia, eu vou tomar um gole d'água, peraí. E antes da boa notícia, deixa eu agradecer aqui que nós já estamos em 500 corações em sintonia, querendo viver um tempo de qualidade. Sejam muito bem-vindos. Obrigada por quem começou conosco. E meu nome é Isabela Camargo, eu sou jornalista. Estou aqui falando sobre as informações do livro Dá um Tempo, como encontrar limite em um mundo sem limites, à venda aqui no resilienciahumana.com.br, o único em que eu poderei entregar, o único canal de vendas em que eu poderei entregar esse livro na sua casa com uma dedicatória. Então, qual é a boa notícia para quem está sentindo que o tempo está passando rápido? Vocês estão trabalhando. Vocês estão com uma agenda ativa. Vocês estão desenvolvendo provavelmente, espero, assim seja, o talento de vocês a favor do mundo. Vocês estão, de novo, trabalhando. Para quem o tempo não está passando rápido, vou repetir, para quem o tempo não está passando rápido, para quem está numa fila, por exemplo, do banheiro. Quem aqui já viveu aquela experiência? 1 minuto na fila do banheiro e 1 minuto dentro do banheiro. Dentro voa e lá fora para. Para quem está numa fila de banco, para quem está numa fila de transplante. Inclusive no livro eu trago uma história de chorar. De um rapaz super jovem que ficou na fila do transplante por 4 anos. Transplante de coração, que é o órgão que tem menos tempo para transplante. Né? Enfim, o assunto, gente, é infinito. Mas vamos lá. E aí, mas a história tem um final feliz, eu recomendo que todos deem uma olhadinha depois, tá? E aí, para quem mais que o tempo não está passando rápido? Hein? Gerson, que tá com o tempo apertado. Sabe para quem que o tempo não tá apertado? Para quem se aposentou e não pensou neste tempo, que agora ficou livre. Para quem teve que parar de trabalhar e está à espera de uma ligação, de um emprego, ou à espera de um anúncio para levar o currículo. Para essas pessoas o tempo também não está voando, como para aquelas pessoas que estão produzindo, trabalhando e com a agenda intensa. Vocês percebem? Se a Luciene está desempregada, tudo é temporário. Eu tenho certeza que já já você vai ter o seu lugar de volta aonde quer que você queira, tá certo? Bom, aqui a Simone, o tempo tá voando. Simone, tem dias que para mim o tempo também tá voando. Tem dias que o tempo para. Geralmente, situações desagradáveis demoram mais e sensações prazerosas passam mais rápido. Por quê? Porque a gente não vê o tempo passar. Eu, inclusive, no livro, eu fico falando do livro, tá, gente? Porque aí vocês podem realmente confirmar o que eu tô falando. A Mônica Martelli, aquela atriz que a gente adora, ela me fala sobre o tempo da alegria, o tempo da infelicidade e o tempo da felicidade, né?
Quando você começa um namoro, por exemplo, né? Ou se apaixona por alguém, você não vê o tempo passar. Né? Você está vivendo aquele tempo intenso da alegria, da expectativa, do entusiasmo. E quando a gente leva um pé na bunda, eu já levei vários, não sei vocês, o tempo se arrasta, né? Porque você está curtindo aquela dor, aquele sentimento de, né? Por um tempo também, né, gente? É temporário. Aquele sentimento de que o que eu fiz de errado, por quê e tudo mais. Então, isso tudo é muito curioso, é muito bom da gente pensar para poder ter mais consciência do que fazer com o nosso tempo. Sabe por quê? Ó, vou pedir agora uma coisa muito, muito simples, tá? E muito eficiente. Vou pedir que todos inspirem. Mais uma vez, profundamente. Sabe o que a gente está fazendo? Vivendo. O intervalo entre a inspiração e a expiração é o que nós chamamos de tempo. Porque é o que nós chamamos de vida. Sabe por quê? Porque o dia que a gente inspirar e não expirar mais, significa que morremos. Isabela, por que você fala isso? Porque é a verdade. E a gente não pensa nisso. Percebe? E não pensar na morte é a mesma coisa que pensar que o tempo da natureza está mais acelerado. Nós não podemos terceirizar a responsabilidade do que fazemos com o tempo. Não adianta culpar ninguém, terceirizar ninguém, inclusive sobre o que é importante para a nossa saúde. Eu acho que eu vou falar essa semana de novo sobre a atualização de identidade. Eu estou vendo muita gente aqui falando sobre autocuidado, tempo para dormir e tal. Então, Érica, que bom te ver aqui, ainda não tinha visto seu comentário, seja bem-vinda. Muita gente está acompanhando aqui as lives diárias, eu fico muito, muito, muito feliz. Então, vejam, nós precisamos sim parar para dar uma olhadinha rápida. Quanto tempo? Vai depender de cada um. Vai depender do interesse de cada um em melhorar a vida que estão vivendo. Agora, se esse assunto está parecendo meio subjetivo, deixa eu então mostrar uma coisa para vocês, né? Isso aqui parece objetivo? É tangível? É palpável? Ah, então isso aqui também é tempo. Quer ver uma outra coisa? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deixa eu ver se tá à mão. Aqui, ó. Tá vendo o que é isso aqui, ó? É um pedido médico. Tá vendo? Isso aqui é palpável. Isso aqui também é o meu tempo de qualidade, que é o autocuidado. Quantos aqui estão com exames vencidos? Quantos aqui precisam fazer uma consulta e estão adiando, se procrastinando? Lembra? Falamos mais cedo. Então, falar de tempo, meus amores, é falar... Ai, eu já vou falar sobre isso, Maria Cristina. Falar de tempo é falar sobre agenda, relógio, o que você coloca nesses quadradinhos, tá? É falar sobre exames médicos, é falar sobre o que é essencial para vocês. Não vou entrar naquela vibe agora não, do que é importante, prioridade, urgência, emergência, tá? Eu vou falar nos próximos dias sobre o que é essencial. Poucas pessoas falam isso pra gente, né? A gente ouve muito, porque você tem que determinar o que é prioridade na sua vida, tá? Mas antes você tem que entender o que é essencial para você pensar melhor e assim, sim, definir o que é prioridade. Combinado? Bom, aqui, gente, é um espaço sem julgamento e se eu puder aliviar a culpa de vocês por várias coisas, eu o farei. Porque sentir culpa é uma grande perda de tempo. Se comparar com o outro é uma grande perda de tempo. Ficar julgando o que o outro faz com a agenda dele ou que deixa de fazer, grande perda de tempo. E não tem nada pior, não sei vocês, que a sensação de perda de tempo. Vai numa festa ruim pra você ver. Perda de tempo, né? Assiste um filme ruim, perda de tempo. Então, gente, eu faço aqui um pedido com muito carinho e respeito. Muito carinho e respeito. Sem culpa, tá? Tudo que eu tô falando é para vocês pensarem um pouquinho, para fazerem uma pausa voluntária e evitar uma pausa involuntária. Isabela, o que você está querendo dizer? Setembro Amarelo. Pronto, já vou falar sobre isso. Pausa involuntária é tudo aquilo que você
até sabia que poderia acontecer, mas aí quando acontece você fala, nossa, por que isso aconteceu comigo? Né? Porque a gente sempre acha que vai acontecer com o outro. Pausa involuntária é doença, gente. É problema de saúde. Pausa involuntária é um acidente. Tudo isso é pausa involuntária. Mas, como a gente ignora que a qualquer instante tudo pode acontecer, a gente vai levando como se nada nunca nos acontecesse. Não é? Então, por que pausa voluntária é tão importante? Para você se cuidar. E se cuidar significa descansar. Primeiro, essencial, descansar. A gente desaprendeu a fazer nada. E você precisa fazer um pouco de nada em alguns momentos para você conseguir fazer tudo o que você quer. Vou repetir. Você precisa fazer um pouco de nada frequentemente para conseguir fazer tudo o que você quer. Faz sentido o que eu estou dizendo? E por que eu falei da pausa involuntária no Setembro Amarelo? Bom, Setembro Amarelo, assim como Outubro Rosa, como Janeiro Branco, são meses em que alguns órgãos de saúde colocam cores para que a gente lembre do propósito desses meses. Eu não sei se vocês sabem, mas Janeiro Branco é o mês dedicado à saúde mental. Porque, olha que lindo, pega essa, gente. Você não acabou de fazer aquele monte de projeto, né, para o novo ano? Eu falo isso no livro também. Você não acabou de se comprometer com um monte de gente, né, com o professor da academia, com a família, com a esposa, com o marido, com o filho? Então, aí já tem que vir um Janeiro Branco para você organizar as ideias para dizer assim, ó, pera lá, gente, né? Não vamos surtar não com tanto compromisso que já está colocando na sua agenda. Outubro Rosa, né? Para que é? Para lembrar as mulheres sobre o câncer de mama. E assim vai. O Setembro Amarelo existe desde 2014. É uma campanha, eu estou lendo aqui, que foi feita pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, e que é o mês para a prevenção do suicídio. Dia 10, inclusive, desse mês, dia 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Tá? Então, é evidente que falar sobre a prevenção do suicídio é obrigação de todos nós, todos os dias. Mas, como eu falei, então, tem um mês escolhido por algum órgão da sociedade, algum órgão da saúde, que é vinculado a alguma cor para nos lembrar sobre a importância daquele assunto. Então, o Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio. E aí, nos sites vocês vão achar várias estatísticas, né? Nós temos números que infelizmente só aumentam. Por quê? Por que vocês acham? Vou beber um golinho d'água enquanto isso. Tô até babando aqui, gente. Érica está trazendo aqui uma colocação muito interessante, né? O problema é que tem pessoas que fazem aquele textão, blá blá blá, e aí finge que não vê o outro e que é só drama. Então, adorei, que bom que você trouxe essa fala aqui pra mim, Érica. O que é drama? O que é dor? Quanto mede uma dor? Qual é a intensidade de um drama? Às vezes, quando eu me pego achando que alguém está fazendo drama, depois eu tenho uma vergonha tremenda do que eu senti. Então, nós temos esse infeliz hábito de, quando não estamos vendo uma dor, né? Porque quando você está vendo uma fratura, uma parte sangrando, aí você fala, nossa, coitado, né? Deve estar doendo. Agora, quando a gente não vê a dor, aí vem todo aquele papo de que é frescura, de que é mimimi e que é drama. Eu ouvi muito isso quando eu tive, em 2018, o diagnóstico da síndrome de burnout, né? Que é um fenômeno ocupacional que acontece por excesso de estresse e trabalho por longos períodos. Então, quando você não vê algo, você tende a achar que aquilo não existe. Ah, então eu tenho que considerar que o Covid não existe. Eu não estou vendo o vírus. Gostaram dessa? Para quem fala que ansiedade e depressão é frescura, eu sempre gosto de colocar esta comparação. Então você está me dizendo
que o Covid não existe. Gente, o que a gente não vê é muito maior do que o que a gente vê. Eu não posso desconsiderar números. Então, eu vou dizer aqui com muito carinho. Cuidado quando você sentir que o outro está precisando de ajuda, mas você está julgando, perdendo seu tempo, né? Na verdade, porque isso não vai mudar nada. Que aquela dor não é digna de ajuda. Nós temos hoje no Brasil mais de 12 milhões de diagnósticos de depressão, mais de 18 milhões de diagnósticos de ansiedade, mais de 20 milhões de diagnósticos da síndrome de burnout. Será que então 1/4 da população está mentindo? Será que quase 50 milhões de brasileiros estão de mimimi? E tudo isso é fundamental para eu te falar sobre Setembro Amarelo. Aliás, é curioso a gente estar falando sobre isso, né? Justamente no 1º de setembro. Eu não tinha nem pensado em falar sobre isso, então olha como a interação de vocês é super importante para mim. Então, muito cuidado ao julgar a dor de alguém, e se alguém julgar a dor de vocês, posso dar um conselho? Ignora. De verdade. Nossa, mas essa pessoa, eu confio tanto, eu gosto tanto dela, eu não admito que ela fala isso pra mim. Não perde energia não, perde tempo não. Cuida de você. Cuida então pra amenizar essa dor, pra resolver essa dor. Aliás, eu tenho percebido muitas amigas que estão vivendo N situações, e aí quando elas me falam, não, porque eu preciso entender isso, eu falei, não, vamos resolver, depois a gente entende. Vamos buscar a solução, depois a gente entende por que isso aconteceu. Então, esses números que eu trouxe para vocês de depressão, ansiedade e burnout, esses números são fundamentais para que a gente fale sobre a promoção da vida e, consequentemente, prevenção do suicídio. Eu vou até amanhã fazer uma palestra lá no YouTube do Corpo de Bombeiros de São Paulo, pra gente falar sobre isso. Eu tô chique, viu? Porque hoje é Augusto Cury, amanhã sou eu e depois é o Cortella. Eu falo chique porque eu admiro muito o Cortella Augusto Cury e foi um privilégio estar junto com o Corpo de Bombeiros para falar sobre esse assunto, porque é o Corpo de Bombeiros que é chamado, né, em uma situação de um tentante. Tentante é aquele que está tentando suicídio. Agora, para encerrar esse assunto, para a gente caminhar para a conclusão da live, posso dizer uma coisa para vocês que eu aprendi, inclusive com o Corpo de Bombeiros? Quem pensa em suicídio não está querendo acabar com a própria vida. Sabe o que está querendo? Acabar com a própria dor. E às vezes, por não ter sido ouvido ou ouvida, ou por não encontrar uma saída, entende que só tirando a vida é que vai resolver o problema. Não vou entrar aqui no aspecto de quem, assim como eu, acredita na vida após a morte, tá? Vamos falar por enquanto aqui, de onde nós estamos. Mas isso para mim foi muito marcante. Eu ouvi do capitão Diógenes Munhoz, exatamente sobre isso. Quem está buscando a morte, Isabela, está buscando ajuda, está buscando acabar com uma dor. Portanto, meus amores, a gente começou falando do tempo de almoço, fomos para setembro e chegamos no Setembro Amarelo e estamos falando de suicídio. E não adianta bater pezinho falando que não se interessa por esse assunto, porque ele está muito mais perto do que a gente pode imaginar. E precisamos prevenir o suicídio para promover a vida. As palavras são sementes. E se o que eu estou dizendo aqui faz sentido para vocês, é fundamental para mim, eu adoraria que vocês compartilhassem com pelo menos uma pessoa. Aí, ó, nós estamos com 614 corações, vamos para 1.200. O que vocês acham? É uma boa ideia? Então, eu vou partir aqui para a conclusão, para que vocês pensem em tudo isso que nós dissemos. Eu vou aqui, olha, Dayana, quem tenta suicídio é quem mais está querendo viver. Sim. E o que essa pessoa menos precisa é de julgamento. Quem somos nós para julgar a dor do outro?
Assim como a gente também não gosta quando julgam a nossa, não é? É igual falar sobre cansaço, né? Quando você ouve alguém dizendo, nossa, eu tô muito cansada. Nossa, mas você não fez nada? Como assim, cara pálida? Não fiz nada pra quem? O que é não fazer nada pra você? Não é? Então, muito cuidado, pra gente não perder tempo, nem com esse tipo de julgamento e nem também sofrendo quando dizem isso pra nós, porque eles ou elas não sabem o que estão falando, tá bom? Meus amores, é o seguinte, tudo que eu falei aqui pra vocês está no livro Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. Eu pesquisei 4 anos e vivi uma síndrome de burnout para trazer essas informações para vocês viverem um tempo de qualidade. Então, este livro está à venda no resilienciahumana.com.br. É o único lugar de venda em que eu poderei enviar para casa de vocês com uma dedicatória, em que eu poderei dedicar um pouquinho do meu tempo para cada um de vocês. Então, eu vou ficar muito feliz se vocês pensarem em dar um tempo para vocês, para encontrarem limite neste mundo sem limites. A minha página Isabela Camargo Real, Isabela com Z e 2 L's, como está escrito aqui embaixo, tem bastante conteúdo lá. E aí eu vou fazer mais 2 convites para vocês. Hoje eu estarei na CNN, no CNN Tonight, com o Leandro Carnal, Mari Palma e Gabriela Prioli, falando sobre um pouco de tudo isso que eu falei para vocês, 10h30 lá na CNN, tá certo? E também faço mais um convite. Parem para pensar um minutinho em como vocês estão lidando com a agenda de vocês e se vocês estão vivendo um tempo de qualidade. Se vocês conseguirem fazer esse minutinho e entender que tudo isso aqui fez sentido, voltem amanhã, 12h. Eu estarei aqui com vocês. Muito obrigada pelo tempo e confiança de cada um. Até mais.